Este é mais uma dose regenerativa, o podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. É isso aí. E, bom, no nosso mergulho profundo de hoje, a gente vai focar em um documento que, olha, está redefinindo absolutamente todas as regras do jugo. Com certeza. É o Guia de Crédito de Carbono para o Agronegócio. A nossa missão com a análise dessas fontes hoje é entender de forma bem clara como a economia global e, mais especificamente o campo brasileiro, estão passando por uma reestruturação profunda. Sim, e não estamos falando de pequenas adaptações de rotina, sabe? Não mesmo, é uma mudança de paradigma estrutural. Exatamente. O ponto de partida fundamental aqui é compreender a nova natureza desse ativo. Porque, o carbono deixou, em definitivo, de ser apenas uma daquelas variáveis ambientais simpáticas, né? Aquela coisa que ficava esquecida no anexo do relatório de sustentabilidade corporativa. Pois é, isso acabou. Hoje, o carbono passou a integrar a equação macroeconômica. Ele é uma métrica puramente financeira de risco, de alocação de capital e de governança. Fica tudo atrelado ao custo, né? Totalmente. Quando o mercado financeiro olha para uma operação hoje, a intensidade de carbono dessa operação determina o custo do dinheiro. Isso que define quem recebe investimentos e quem afugenta o capital. É uma transição brutal de uma visão puramente ecológica para uma visão estritamente econômica. Certo, vamos destrinchar isso, porque essa mudança teórica precisa aterrissar na prática, no chão de fábrica e no meio da lavoura. Com certeza. Lendo as nossas fontes, elas trazem um marco temporal fortíssimo para o Brasil, que é a Lei número 15.042 de 2024. Foi essa legislação que criou o SBCE, né, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. O famoso SBCE. O Pão, como é que essa nova lei altera a dinâmica de quem está produzindo e principalmente de quem está emitindo gases de efeito estufa? Olha, essa lei atua como o passaporte definitivo do Brasil para a lógica global de precificação de carbono. Ela institui um mercado regulado doméstico. Um mercado interno mesmo. Isso. O modelo que o SBCE adota é conhecido globalmente como Cap and Trade, ou seja, limite e comércio. A gente pode imaginar esse sistema como um grande jogo de dança das cadeiras coordenado pelo Estado. Gostei da analogia. Como é que funciona? O governo define um teto máximo de emissões, que seriam as cadeiras disponíveis na roda. E aí ele distribui ou vende essas permissões para as indústrias. A cada ano, o governo vai lá e retira algumas cadeiras do jogo, diminuindo o limite de emissões. Aumentando a pressão, então. Exato. Se uma indústria consegue ser eficiente e emite menos do que o seu limite, ela fica com cadeiras sobrando, digamos assim. E aí ela pode vender essa diferença no mercado. Perfeito. Mas, se ela emite mais do que o permitido, ela fica em pé quando a música para. E para não ser penalizada com multas pesadíssimas, essa empresa é obrigada a ir ao mercado comprar as permissões de quem economizou. Ou então adquirir os créditos de carbono compensatórios. Exatamente. O guia traz números bem específicos para definir quem é obrigado a entrar nessa dança das cadeiras. Quem nos acompanha deve estar se perguntando onde fica a linha de corte, né? Quais são os critérios que definem os grandes emissores? A regulação estabelece uma régua muito clara. Aquelas operações que lançam mais de 25 mil toneladas de dióxido de carbono equivalente por ano na atmosfera, essas passam a integrar o sistema de forma compulsória. Obrigatória mesmo. Sim, são obrigadas a cumprir o teto. Já as instalações que emitem entre 10 mil e 25 mil toneladas anuais, elas têm uma obrigação um pouco diferente no momento. Elas só monitoram. Elas precisam reportar inventários detalhados das suas emissões, criando uma base de dados rigorosa para o governo. E para materializar isso na cabeça de quem está ouvindo, estamos falando de gigantes da infraestrutura. Agroindústrias massivas, os grandes frigoríficos... Enormes usinas sucroenergéticas, complexos de processamento logístico... Toda essa infraestrutura pesada inevitavelmente vai cair nesse grupo das mais de 25 mil toneladas. E precisarão comprar permissões se não reduzirem as emissões internas. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque, lendo o material, eu fiquei surpresa com uma questão colossal em relação ao produtor rural primário. Sim, a ponta da cadeia. Isso. Aquele indivíduo ou empresa que está lá na ponta, botando a mão na massa,
plantando a safra, mamejando o gado. O produtor não foi incluído como um agente regulado compulsório, porque o legislador deixou o produtor de fora dessa malha fina obrigatória. Essa decisão representa o que as fontes classificam como uma assimetria estratégica. O legislador compreendeu a natureza singular do campo. O produtor rural primário não recebe um teto de emissões para cumprir. Mas isso não significa que ele está fora do jogo, né? Pelo contrário. Como a agroindústria, os frigoríficos e as usinas vão precisar desesperadamente compensar suas emissões para fechar a conta daquela dança das cadeiras, o produtor rural é posicionado estrategicamente. Como fornecedor da solução. Exato. Ele vira o fornecedor estrutural. O campo deixa de ser rotulado apenas como um emissor difuso para assumir o papel de provedor oficial da solução climática para a indústria pesada. Incrível. Ao gerar créditos de carbono no solo ou na floresta, a fazenda cria o ativo ambiental que a indústria precisa comprar. Institui-se assim uma demanda doméstica gigantesca e contínua. Bom, se o produtor é a grande solução dessa equação, a pergunta lógica que surge é: para quem exatamente ele vende esse ativo? O guia faz um mapeamento excelente do que ele chama de taxonomia do mercado, dividindo as portas de entrada do campo em 3 vetores principais. Isso. A gente tem 3 caminhos claros. O primeiro vetor claro é o mercado regulatório, o famoso ambiente de compliance. O mercado regulatório é justamente o ecossistema criado pela nova lei do SBCE. Nele, os créditos de carbono gerados no campo são utilizados como compensação estrita pelas empresas obrigadas por lei a abater suas emissões. O rigor deve ser altíssimo, né? A dinâmica aqui é de alta pressão. Como a demanda é imposta pelo Estado sob pena de sanções, os reguladores exigem o padrão metodológico mais elevado possível. Não existe espaço para estimativas vagas ou contas de padaria. A tonelada de carbono capturada no solo ou na biomassa precisa ser provada além de qualquer dúvida. Com uma rastreabilidade à prova de balas. E o segundo vetor é o mercado voluntário. Esse ambiente eu acho que já tem mais familiaridade para quem acompanha as pautas de sustentabilidade. Ele atende aquelas empresas que não são forçadas por nenhuma lei a reduzir emissões. Sim, mas que assumiram metas públicas perante seus acionistas e consumidores de atingir o net zero, ou seja, zerar suas emissões líquidas. Mas vem cá, se não há uma lei forçando a compra, o que convence uma multinacional a abrir a carteira e pagar por esse crédito de carbono voluntário? O que dita o valor e a decisão de compra nesse mercado voluntário é uma matriz de qualidade e reputação. As empresas buscam créditos que ofereçam integridade metodológica absoluta e permanência comprovada do carbono no solo. Os famosos co-benefícios também entram aí, certo? Fortemente. Os co-benefícios socioambientais do projeto elevam enormemente o preço do ativo. Se um projeto de carbono também gera renda para uma comunidade local vulnerável ou protege corredores de biodiversidade, ele vale muito mais. O fator limitante, pelo que entendi, é o risco reputacional. Sem dúvida. Nenhuma corporação quer comprar um lote de créditos de carbono para estampar no seu relatório anual e no mês seguinte ver esse projeto denunciado na mídia por sobreposição com áreas de desmatamento ilegal. O fascinante aqui é o terceiro vetor que o guia apresenta, algo que vem ganhando uma atração formidável, chamado insetting corporativo. O insetting é brilhante. Sensação onde a empresa compra um crédito de um projeto que não tem nada a ver com a atividade fim dela. No insetting, a lógica se volta para dentro da própria cadeia. O insetting é possivelmente a grande revolução silenciosa descrita nessas fontes. A própria indústria decide financiar a transição climática dentro da sua própria cadeia de suprimentos. Então, em vez de comprar créditos de um parque eólico do outro lado do mundo, uma indústria de alimentos investe para que os agricultores que fornecem a sua matéria-prima adotem práticas regenerativas. É a verticalização da sustentabilidade. O guia traz o exemplo do programa Procarbono, da Bayer, que é super interessante. É um caso prático, onde a empresa remunera os produtores agrícolas não por um certificado de papel distante,
mas pelo aumento comprovado de carbono no solo daquela fazenda específica, oferecendo junto um suporte digital massivo. E a força Brincertin reside na eliminação de intermediários. A indústria sabe a origem exata da redução da emissão, o produtor recebe o incentivo financeiro diretamente da mesma empresa que já compra a sua safra. Ou que fornece os insumos para ele? Exato. O risco jurídico da transação despenca e cria-se um ciclo de lealdade e ganho mútuo. Segundo as projeções das fontes, o Inset tende a engolir uma parcela significativa dos investimentos climáticos nos próximos anos, integrando a sustentabilidade à operação comercial rotineira. Maravilha! Mas, para transformar essa teoria toda em dinheiro, a gente precisa entender a matemática da coisa. Como o carbono sai do solo e vai parar numa planilha financeira. Essa é a parte que muita gente confunde. Acumular no solo equivale, em termos de mercado, a cerca de 3,67 toneladas de CO2 equivalente removidas da atmosfera. O que significa esse multiplicador na vida real? Essa é a ponte entre a química do solo e a contabilidade climática. O carbono não fica isolado na atmosfera. Ele está sempre ligado a moléculas de oxigênio formando o dióxido de carbono, o famoso CO2. Certo. Quando a planta retira o CO2 do ar através da fotossíntese, ela libera o oxigênio e armazena o carbono puro no solo. Ah, então a diferença de peso vem daí. Exatamente. A diferença de peso molecular entre o carbono puro e o CO2 resulta nesse fator de 3,67. Financeiramente, isso significa que um pequeno ganho de matéria orgânica no solo da fazenda se multiplica quase por 4 na hora de gerar os créditos negociáveis. Olha que interessante. E como gerar esse acúmulo na prática? O guia detalha práticas que entregam resultados concretos, gerando entre 1 e 15 toneladas de carbono equivalente por hectare todos os anos. É um volume expressivo. Estamos falando de um pacote tecnológico que inclui o plantio direto associado a uma rotação intensiva de culturas, o manejo inteligente de pastagens para reverter a degradação do solo e a integração lavoura-pecuária-floresta, a famosa ILPF. Temos também o reflorestamento tradicional, conhecido como ARR, os projetos de conservação florestal REDD+, e o biochar. O biochar, que é um tipo de carvão vegetal que está revolucionando a retenção de carbono, né? E isso levanta uma questão importante, que muda a forma como o mercado inteiro deve ser encarado. Existe uma tendência muito forte de olhar para o crédito de carbono puramente pela ótica da receita direta. A pessoa pensa logo quantos reais por hectare vão cair na minha conta no final do ano. Exatamente. Mas as fontes são categóricas ao afirmar que o verdadeiro valor dessas práticas reside na melhoria estrutural da propriedade. Como assim? Um solo que acumula carbono age como uma esponja. Ele retém muito mais água da chuva, resistindo de forma impressionante às secas prolongadas. Ele melhora a ciclagem de nutrientes, reduzindo a dependência de fertilizantes químicos caros. Ah, então o pagamento pelo crédito de carbono é essencialmente um bônus. Um belo bônus. Mas o principal é ter transformado a fazenda em uma operação de menor risco climático e maior resiliência agronômica. Essa visão estrutural nos obriga a perguntar como comprovar que essa fazenda realmente fez tudo isso. Porque não basta dizer que fez, né? É aqui que entramos no conceito que o guia chama de infraestrutura invisível. Tem uma sigla que domina o documento, MRV. Mensuração, relato e verificação. Sem um sistema de MRV robusto, o ativo financeiro simplesmente não existe. A premissa é inflexível. O que não pode ser medido com precisão científica, relatado com total transparência e verificado por uma auditoria independente, é apenas uma declaração de boas intenções. E boas intenções não têm valor de face no mercado secundário. De jeito nenhum. O gargalo histórico era justamente esse. As metodologias de mensuração tradicionais foram quase todas desenvolvidas no hemisfério norte. Calibradas para solos temperados que passam meses cobertos por neve. Isso. E a dinâmica de um solo tropical como o nosso é completamente diferente. Por isso que o papel da Embrapa, que ganha muito destaque nas fontes, é tão empolgante. Eu fiquei maravilhada além dessa parte.
ocorreu o que o documento classifica como tropicalização metodológica. O Brasil parou de tentar encaixar nossa agricultura hiperdinâmica em moldes europeus ou americanos. Graças a Deus. A comunidade científica nacional construíram uma infraestrutura própria de alto rigor. E o arsenal tecnológico mobilizado para isso beira a ficção científica, né? O material destaca o uso de indicadores inovadores como a BioAS. A BioAS é incrível. É uma tecnologia que analisa as enzimas e a bioatividade do solo para testar a sua saúde e o acúmulo de carbono, muito antes que métodos convencionais consigam detectar qualquer mudança. Consequência prática de toda essa tecnologia de ponta é um barateamento colossal nos custos de amostragem no campo, ao mesmo tempo que mantém o rigor exigido pelos compradores internacionais. E se a gente conectar isso ao cenário geopolítico, o ganho real é a soberania de mercado. O Brasil adquire o poder de ditar os padrões metodológicos para a agricultura tropical, estabelecendo as regras do jogo em vez de ser um mero importador de normativas estrangeiras. Sem dúvida, isso nos coloca em outro patamar. Mas isso nos leva inevitavelmente ao grande teste de estresse da teoria, a realidade financeira. Porque a tecnologia pode ser maravilhosa, mas a conta no fim do mês precisa fechar. A famosa dor do bolso. Um questionamento frequente na leitura das fontes é o problema crônico dos custos de estruturação e auditoria. O guia não esconde que as taxas de registro nas plataformas, o trabalho das certificadoras independentes e as revisões periódicas são, em sua grande maioria, precificadas em dólar. O que assusta muita gente. Se uma propriedade rural de médio porte tentar enfrentar toda essa burocracia sozinha, os custos fixos engolem rapidamente qualquer perspectiva de lucro. Fica economicamente inviável, né? Fica impossível, né? Mas a arquitetura financeira do mercado encontrou uma solução institucional para esse gargalo, estruturando os chamados projetos agrupados. Como é que funciona essa dinâmica de grupo? A mecânica funciona da seguinte forma. Em vez de um agricultor isolado contratar uma auditoria internacional, um desenvolvedor de projetos, ou mesmo uma cooperativa agropecuária, assume a figura de proponente. Ele consolida todo mundo? Isso. Essa entidade agrega dezenas ou até centenas de propriedades rurais sob um único guarda-chuva de projeto. Aí, aquele custo milionário da certificação que inviabilizaria a operação individual passa a ser diluído entre todos os participantes. Inteligência coletiva pura. É essa governança que viabiliza o ganho de escala, permitindo que médios e até pequenos produtores acessem o mercado global de carbono. Exatamente. Entendido como se divide a conta, as fontes também deixam bem claro que aprovar um projeto exige superar 3 barreiras fortíssimas de risco. São 3 pilares inegociáveis. O primeiro deles atende pelo nome de adicionalidade. O que exatamente o produtor precisa provar aqui? A adicionalidade é o filtro principal contra o greenwashing. O projeto tem a obrigação de provar por meio de modelagem financeira e técnica que aquela mudança para uma prática regenerativa ou de conservação não aconteceria no curso normal dos negócios. Ata e corriqueira de operar numa determinada região, adotá-la não gera crédito de carbono. Entendi. O mercado só remunera o que for além da obrigação. O mercado remunera exclusivamente o esforço adicional, a quebra de paradigma que necessitava de um incentivo financeiro para sair do papel. E o segundo pilar é a permanência. A natureza, como sabemos muito bem, não assina contratos. Uma área de floresta conservada ou um solo rico em carbono orgânico pode sofrer com um incêndio devastador ou uma anomalia climática, devolvendo todo aquele carbono para a atmosfera. Um risco inerente à atividade ao ar livre. O guia menciona a exigência de um buffer. Na prática, isso funciona como uma espécie de seguro que o produtor paga com os próprios créditos gerados. A analogia do seguro é perfeitamente adequada. As metodologias exigem a criação desse buffer, que nada mais é do que uma reserva de garantia. Uma porcentagem dos créditos gerados pela fazenda não pode ser vendida. Ela fica depositada em uma conta de segurança sistêmica. Fica lá retida, então. Fica retida. Se ocorrer um evento extremo que reverta o estoque de carbono, essa reserva é cancelada para equilibrar a matemática atmosférica. Isso garante que o comprador final do crédito não fique com um ativo sem lastro nas mãos. É uma ferramenta de mitigação de risco vital para a credibilidade do mercado.
E aí é o terceiro pilar, que no contexto brasileiro define logo de cara quem entra e quem fica de fora: a segurança fundiária. Esse ponto é nevrálgico. O material é taxativo nisso. Sem o Cadastro Ambiental Rural, o CAR, devidamente validado, sem a documentação da terra absolutamente cristalina e sem o respeito às cotas de reserva legal e áreas de preservação permanente, a conversa nem começa, certo? Nem começa. É preciso reiterar que o carbono é um instrumento financeiro de alta complexidade e ativos financeiros exigem previsibilidade, governança e clareza de propriedade. Ninguém vai investir em área de risco jurídico. Nenhuma certificadora séria ou fundo de investimento vai atrelar sua marca a áreas envolvidas em litígios de posse ou grilagem de terras. O mercado de carbono atua, portanto, como uma alavanca econômica formidável para impulsionar a regularização fundiária no país, pois recompensa financeiramente a conformidade legal. Bom, superadas todas essas barreiras, chegamos finalmente à dança dos preços. Uma constatação fundamental do guia é a desconstrução da ideia de preço único. Não existe uma cotação universal do carbono, como ocorre com a saca de soja ou de milho. De jeito nenhum. O valor de uma tonelada de carbono é extremamente elástico. O que define essa variação tão grande? As variações dependem de um conjunto bem complexo de fatores: a integridade da certificadora, a localização do projeto e, como falamos, os co-benefícios entregues. Projetos de ARR focados em plantar novas áreas de floresta possuem uma demanda altíssima e costumam ser negociados confortavelmente acima de $20 por tonelada. E o biochar, que você mencionou antes? Projetos que envolvem o biochar, dada sua capacidade de trancar o carbono no solo por séculos, atraem prêmios substancialmente superiores. E o REDD Plus para florestas existentes? O REDD Plus, que remunera a conservação de florestas para evitar o desmatamento, passou por uma turbulência recente no mercado voluntário devido a questionamentos sobre o cálculo de suas linhas de base. Mas as fontes indicam que a transição para abordagens jurisdicionais governamentais promete restaurar a confiança e reprecificar esse ativo para cima. Traduzindo todas essas siglas e cotações para a realidade do campo no Brasil, o documento estima que as receitas potenciais para o produtor, dependendo das práticas adotadas e da escala do projeto, agrupado, claro, podem transitar em uma faixa bem ampla, de R$ 50 a R$ 1.500 por hectare ao ano. É um horizonte financeiro considerável, mas que exige profissionalismo. E o que tudo isso significa no fim do dia? É a grande pergunta. Qual é a grande reflexão que quem está acompanhando essa análise deve levar sobre o futuro da produção? A conclusão mais contundente que extraímos dessas fontes é que o crédito de carbono não surge para substituir a vocação primária da terra. Ninguém vai deixar de produzir alimentos, fibras ou energia para viver exclusivamente de vender certificados de ar limpo. O foco da fazenda continua sendo produzir. Sim, mas o carbono atua como uma poderosa camada financeira adicional sobre o manejo eficiente e regenerativo. Ao entrar nesse mercado, a propriedade rural conquista uma verdadeira blindagem climática para sua safra principal. Mais do que isso, a fazenda ganha acesso a linhas de crédito com taxas de juros muito menores. O famoso de-risking financeiro. Exatamente, pois bancos enxergam operações sustentáveis como operações de baixo risco de inadimplência. A criação do mercado regulado pelo SBCE estrutura uma demanda de longo prazo no país. Quem dominar essa transição deixará de ser visto apenas como um agricultor tradicional e passará a gerir um ativo ambiental e produtivo indispensável para a nova economia climática global. Fica essa grande reflexão para quem nos acompanha. Sem dúvida. 2026 é o ano da conformidade e você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Regenerativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente aqui no Spotify e não esqueça de abrir a sua conta na B4 em www.b4.capital.